Então, vou começar aqui a tradução. Se alguém puder me dizer como está o áudio. Então, se você não tiver Sukriti, que não tiver acumulada e madura, você não vai ter associação do sadhu. E assim você não vai poder desenvolver a fé no Harikata. Todos escutam kata. Às vezes você escuta, entra de um ouvido e sai pelo outro. Às vezes nem entra no ouvido. Por causa da falta de Sukriti, isso acontece. Eita, ficou tudo escuro. Voltou. Então, existem 4 tipos de pessoas que elas fazem bhajan se elas tiverem Sukriti. E aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sentindo dor, estão sofrendo. Se você sofre, você vai praticar bhajan. Quantas pessoas estão sofrendo? Hoje a gente ouviu falar que o Prabhuji ele foi para o hospital, ele foi admitido no hospital. Como ele está? Será que a saúde dele está melhorando ou não? Artão de Gyasa, aqueles que são curiosos também. Gyanis, aqueles que querem conhecimento. Eles continuam coletando conhecimento das escrituras, mas eles não entendem a profundidade das escrituras. O Gurudev está falando, Barabahi quer dizer eles caminham assim como um jumento. O que o jumento faz? Ele só caminha reto, né? E Saragrahi quer dizer aquele que está caminhando com coisas materiais. Esse mundo material é assim como o local da infelicidade e sofrimento. As pessoas estão distraídas. Então, nessa vida, a Sukriti que você acumula, e quando ela fica madura, nessa vida, você vai desenvolver fé em ouvir Harikata e no sadhu. Primeiro você tem que ter fé nas palavras do sadhu. Se você não tiver fé, é confiança. Então aqui está dizendo, Prabhu, se alguém não tem rati por você, e essa pessoa está absorta na sua concepção corpórea, do seu corpo feito desses elementos materiais. Alguém fez uma pergunta. E aí Gurudev está dizendo, o significado disso é que Satchidananda, eles acreditam que a deidade é Satchidananda. Nossa, tá rápido. A velocidade estava errada. Então as pessoas aceitam e acreditam, porém elas adoram os pés de lótus, mas não aceitam a doçura do aroma. Quer dizer que as pessoas não realizaram no coração. Sem realização, Bhajan não é completa. Por isso, o mundo está cheio de felicidade ou tristeza. Você vai ter que realizar isso, se ele está cheio de felicidade ou tristeza. O dia que você realizar isso, que esse mundo está cheio de infelicidade, tristeza, perturbação, aí você vai desenvolver o desapego. A renúncia vai vir automaticamente.
Veja e analise esse Harikata, desculpa, esse mundo material. Esse mundo tem felicidade ou tristeza? Se você falar que tá cheio de tristeza, até mesmo de saber isso, até mesmo depois de saber isso, a pessoa não desapega. Por quê? Por causa da falta de Sukriti. Mesmo se a pessoa tiver Sukriti, mas ela não tiver amadurecida, acumulada e madura, ela tem que estar madura e acumulada o suficiente. Então, o devoto está perguntando, o que fazer, qual a solução? E aí Gurudeva diz, você tem que coletar sucritos como oferecer água para Tulasi. Não é só uma vez que você tem que aguar Tulasi e pronto. Você tem que aguar Tulasi todos os dias. Você tem que fazer isso. Quando você faz isso, aos poucos, você consegue alcançar, você consegue Sukriti de várias maneiras, mas a melhor maneira é tomar Mahaprasada. Quando você serve Mahaprasada, toma Mahaprasada, essa é a melhor maneira de conseguir Sukriti. Por isso que a gente canta Mahaprasada e Govinde. Por isso que Mahaprasada é muito poderosa. Mahaprasada, o nome de Govinda, as deidades, servir os Vaishnavas, tudo isso é muito poderoso e transcendental. Mas dentre os quatro, qual é o mais poderoso? Servir Mahaprasada. Isso é o melhor. Depois de comer Mahaprasada, aos poucos você vai ser transformado. O devoto está perguntando, tem 3 coisas. O devoto perguntou se Dhruva Loka é no mundo material ou no mundo espiritual. Dhruva Loka é abaixo de Vaikunta. Tem Vaikunta, Rama Priya Vaikunta. Sabe? Existe Vaikunta. Sabe o que é Prapancha? Iha Prapancha quer dizer que Sri Hari e Lakshmi, todos eles, manifestaram um local para realizar passatempos com Lakshmi, que se chama Rama Priya Vaikunta, onde Narayana está realizando passatempos com Lakshmi. Escute o que eu estou falando, Gurudev está dizendo. Isso não é Vaikunta, é abaixo de Vaikunta existe Rama Priya Vaikunta. E Prapancha também está lá. Então, esse local se chama Rama Priya Vaikunta. Você deve entender a definição. Então, existe tipo como fala? Tipo um diagrama, um mapa no Brahma Samhita feito por Brahmaji, que ele fala sobre onde está a Dhruva Loka. Então, abaixo de Vaikunta está Rama Priya Vaikunta. E Prapancha está lá ou não? Eu não entendi se Prapancha quer Dhruva Loka. Dhruva Loka, onde ela está? Planeta de Dhruva.
Tipo, acima desse local chamado Prapancha, na divisão, assim, está a Dhruva Loka. Então, abaixo de Vaikunta e acima desse local chamado Prapancha, às vezes perto ali de Sadashiva Loka. Você quer ir lá? Então por que você está tá perguntando tanto sobre isso? Por que você está tão preocupada com isso? Você quer ir até esse local ou não? Dhruva, ele conseguiu um corpo transcendental. O que Narada Rishi fez no final? Narada Rishi disse: eu tive o darshan do Senhor, um som aéreo veio, e aí Narada Rishi disse assim: ei Narada Rishi, quando o momento certo chegar, você vai abandonar esse corpo, e com o corpo transcendental, você vai poder adentrar Vaikunta, e assim você vai tomar o meu darshan. E aí Narada Rishi pensou: vou ter que esperar o meu tempo predestinado, e aí eu vou poder abandonar esse corpo. Assim eu vou poder alcançar um corpo transcendental e adentrar a morada do Senhor. Assim eu vou poder ir para Vaikunta e ter o darshan do Senhor. Dhruva e Narada. O corpo de Dhruva não morreu. Mas se não está nas escrituras, Deus pela sua misericórdia, ele destrói esse corpo de 5 elementos e dá um corpo transcendental. No Gargam Samhita e em outras escrituras, está falando que um semideus veio e perguntou: olha, esse é o mundo material. Neste mundo, todo mundo que vem até aqui tem que deixar o seu corpo. Prapancha quer dizer feito de 5 elementos. Então esse corpo é feito de 5 elementos, você vai ter que deixar isso. E aí Dhruva falou: tá bom, deixa eu só cantar os meus Gayatri Mantra e aí eu vou com você. Então era o semideus da morte. Mas quando Dhruva começou a cantar o Gayatri Mantra, ele colocou o seu pé na cabeça do semideus da morte. E aí ele pulou para aquele local que chama Dhruva Loka, né? Deus manifestou esse local para ele. Por essa razão, Dhruva como que ele abandonou seu corpo? Na verdade, pelo desejo do Senhor, isso aconteceu. Quando ele pulou, o corpo dele se transformou num corpo transcendental. Por exemplo, o yogi, com o poder da sua yoga, ele deixa o seu corpo. E às vezes também vai junto com o seu corpo, mas o corpo não é um corpo material, é um corpo transcendental. Assim como a cobra deixa a sua pele, da mesma maneira. Quando as pessoas do mundo material não podem ver essa pele, o kata de Kubja. Kubja, na sua vida passada, ela era Shurpanaka. E ela recebeu essa bênção. Ramaji, ele falou assim: olha, nessa encarnação como Rama, eu não posso aceitar você como minha esposa. Ramachandra disse. Porque existe uma qualidade em Bhagavan que ele sempre satisfaz o desejo de quem se aproxima dele. Qualquer desejo que você tenha, você vá até Deus, ele vai satisfazer o seu desejo.
Então, Putana, ela veio com um desejo, né, Shurpanaka na vida passada, de casar com Rama. Ah, Shurpanaka, não Putana, desculpa, Shurpanaka. Então ela manifestou uma forma muito bela para atrair o Senhor Rama, né? Assim, tá, Gurudev falou de Putana também. Assim como Putana se disfarçou para ver Krishna, Shurpanaka, ela se disfarçou, né? Ela se manifestou uma forma muito bela para ver o Senhor Rama. Então ela veio numa forma muito bela, mas Ramachandra ele já entendeu. Ele começou a pensar, essa é a irmã de Ravana. Ela veio aqui com um desejo luxurioso. Se eu aceitar ela, mas na minha encarnação como Rama eu tenho que seguir as minhas regras, os meus votos. Eu estou preso pela etiqueta social e eu não posso aceitar nenhuma outra esposa que não seja Sita. Eu fiz um voto de ser devotado para uma esposa só. Mas Shurpanaka está aqui. Então Ramachandra ele pensou, ok, vou aceitar ela. Como? Eu vou aceitar ela como esposa, mas não na minha encarnação como Rama. E é por isso que alguns Vaishnavas dizem que... Por isso que o nariz e as orelhas dela foram cortadas. Quando o nariz e a orelha são cortados, ninguém vai sentir atração por ela. Ninguém vai aceitar ela como esposa. Qual a beleza do corpo? É a orelha e o nariz. A orelha, ok, até dá pra cobrir, mas o nariz é muito importante, né? Dessa maneira, Ramachandra, ele deu um sinal para Lakshmana e mandou ele cortar as orelhas e o nariz de Shurpanaka. Ramachandra, indiretamente, ele comunicou que eu aceito você como minha esposa, porém, no meu próximo passatempo, eu vou vir. E Shurpanaka, que era em Ramalila, mas em Krishna Lila ela apareceu como Kubja. Kubja, ela era curvada, né? Corcunda. Ninguém gostava dela. Kubja também não tinha apego por ninguém. Esse é um passatempo surpreendente que Deus, Krishna, quando ele entrou em Mathura, neste momento, Kubja ela ia decorar Kamsa, ia pôr pasta de sândalo e decorar o rosto dele, né, perfume. Mas Krishna falou, olha, me decore, faça Shringar em mim. E aí o que aconteceu? Depois que Kubja fez o Shringar de Krishna, decorou ele, né? Aí Krishna com o pé dele pisou no pé dela. E aí ele tocou no como chama? Tocou no queixo dela, né? Pisou no pé dela e tocou no queixo dela, assim, tipo, puxou ela pra cima, como se estivesse fazendo um tratamento quiroprático, e ela ficou toda retinha, né? Ela era toda curvada, corcunda, e ele deixou ela toda reta, a espinha dorsal toda reta. A espinha dorsal dela era, assim, como fala? Permanentemente, assim, torta, encurvada, mas Krishna deu essa bênção, essa misericórdia, e deixou ela alinhada, ereta. Ela ficou reta. E aí, então ela já tinha encontrado com Krishna na vida passada. Quando ela teve o darshan de Krishna, tantos estímulos despertaram no coração dela. Ela sentiu um sentimento se manifestou no coração dela. Então, ela teve esse desejo de se encontrar com Krishna como o marido dela. Aí o que aconteceu? Isso se chama Barbarita Nari. Não entendi o que é isso. O que é Barbarita? Barbarita quer dizer uma prostituta.
favor, fechem a porta. O que aconteceu? Então, quando ela viu Krishna, desejos luxuriosos se manifestaram no coração dela. Por que Deus não te dá darshan? Porque algumas pessoas dizem que se Deus te der o darshan, aí muita luxúria vai surgir no seu coração. Mas vendo Vishnu, quando ele se manifestou como Mohini, Shivaji não conseguiu se controlar e ele começou a correr atrás dela. Até mesmo Shivaji, que é tão elevado. Deus, ele tem essa forma bela de Madana Mohan, que é assim como Cupido, né? A gente não consegue nem entender essa forma. Então a gente fica falando, Deus, me deu o darshan, mas por que ele não te dá o darshan? Ele fala, eu não vou te dar o darshan agora, sabe por quê? Porque dentro do seu coração, assim, o seu coração não está puro, você não vai ser capaz de tolerar a minha beleza. Por causa, ele atrai o universo inteiro. Pode imaginar quão belo ele é. Quando seu coração ficar limpo, puro, macio, aí sim você vai receber a misericórdia. Quando é que Nitai Chand vai me dar a sua misericórdia? Quando o meu coração vai se tornar puro, a mente vai ficar pura, o desejo... Peraí. Gurudev falou isso mesmo. Ara Nitai Chand Nitai Chariya Kabe. Quando Nitai vai me dar sua misericórdia, meu coração e minha mente vão se tornar puros. O que é Sansara Vasana? O desejo de se encontrar com o gênero oposto. Quando isso acontecer, Nishtivan quer dizer cuspir. Quando você vê alguma coisa e sente um nojo que você quer cuspir, assim. Quando a gente sente um cheiro ruim, um gosto ruim, da mesma maneira. No coração, quando esse humor surgir de desgosto, né? Quando esse humor surgir que esse mundo material é uma coisa ruim, esse corpo é feito de tantas coisas, né? De pus, de sangue, de ossos, muco. Nesse livro, nessa escritura, está dizendo que a pele cobre todas as coisas. Mas se a gente não tivesse pele, muitos insetos eles iriam pousar nesse corpo. Seria horrível. A gente decora tanto o nosso corpo, a gente toma tanto cuidado com o corpo, mas dentro ele é completamente fedido. Mas a gente tá decorando esse cheiro ruim. Então eu tava falando sobre Shurpanaka. Shurpanaka, ela veio como Kubja na Krishna Lila. E quando Krishna deixou ela reta, deixou a a espinha dorsal dela reta, que ela era corcunda, né? Ela perdeu aquela corcunda. Kubja teve o Darshan de Govinda pela primeira vez. Depois de ver a forma de Krishna, todas as mulheres de Mathura, elas viram Krishna, mas elas não puderam realmente ter o Darshan dele. Com os olhos. Todos estavam curiosos para ver quem é Krishna, como é que, né, como ele é. Todas as mulheres de Mathura estavam assim. Elas costumavam discutir sobre Krishna, né, falar muito sobre ele. Então Kubja, ela já tinha ouvido sobre Krishna, mas ela nunca tinha visto Krishna. Depois de ter o Darshan de Govinda, dentro de seu coração a luxúria se manifestou. Mas o que é isso? Que pelo prazer de Krishna, ela não quer se encontrar com... Peraí, que eu não entendi, mas o Gurudev vai dar um exemplo. Por exemplo, Barbanita, que é uma... Não entendi se é Barbanita ou Barbarita, que é uma prostituta.
ela tem atração pelo sexo oposto. Mesmo se ela sinta prazer corpóreo, né, pessoal, para ela ou não, ela recebe dinheiro. Então aqui era mais ou menos assim, Kubja, ela tinha esse humor. Se a gente adentrar o Siddhanta, quando esse humor surge, Bhakti não se manifesta. Qual a definição de Bhakti? A satisfação do seu próprio prazer tem que ir embora. Então esse humor de satisfazer Krishna deve surgir. Tem que ser para o prazer de Krishna. Então Kubja, o desejo dela era para a própria gratificação. Ela não está se importando se Krishna ele tá satisfeito ou não. Então ela não estava preocupada com o prazer de Krishna, mas estava preocupada com o próprio prazer. Então quando tem o pensamento do próprio prazer, então Bhakti não se manifesta. Então a Bhakti de Kubja, ela é o quê? Ela é assim. Quando ela viu Krishna pela primeira vez, era assim. Quando você tem o Darshan, quando você tem o Darshan de Govinda, simultaneamente existe um desapego no coração e ela não teve apego por nenhum outro homem depois disso. Então por isso que o unidirecionamento dela surgiu. E isso é um rati, um apego normal, comum. Chama Sadharan Rati. Então essa rati é pro prazer de Krishna, não pro próprio prazer. Então isso se chama Sadharana Rati. Tá entendendo o ponto? Tem o alto prazer, né? O prazer para si mesmo. Mas o humor é em direção a Krishna. Mesmo que Krishna fique satisfeito ou não, é para Krishna. Tá entendendo o ponto? Tá conectado com Krishna. Ela não tá atraída por nenhum outro homem. O assunto é Krishna, ele é o ponto central. Então se você ficar absorto em Deus de qualquer maneira, a definição normal de Bhakti é que deve ser conectada com Deus. Então isso estava dentro de Kubja. Samanjara Rati é o quê? Só existe o prazer de Krishna. Samanjasa Rati. Gurudev falou, Samanjasa Rati quer dizer que existe um equilíbrio, que existe, assim, se importar com o prazer de Krishna e com o próprio prazer também. Então, as rainhas de Dwarka, elas têm esse Samanjasa Rati, que é dividido entre o prazer de Krishna e também tem o próprio prazer delas. Então, Samanjasa Rati é quando o amor fica dividido. Ele é dividido automaticamente. Então, para o prazer de Krishna e pelo próprio prazer delas. O que a esposa quer? No mundo material, se você quiser saber o que a mulher quer, a esposa. Quer ter filhos, dinheiro, fortuna e também que o marido se beneficie. Então o que a mulher faz? Na Índia as esposas fazem um tipo de jejum para os maridos. Por que elas fazem esse jejum? Para a vida longa do marido. E o marido diz: pelo menos me deixe viver em paz, assim eu vou morrer em paz. Você não tá me deixando viver em paz, então por que você quer que eu tenha uma vida longa?
Karva Chat é o nome desse jejum. Karva é tipo um pote, um potinho de barro. E aí elas colocam água dentro desse pote. E as esposas trocam esses copinhos, potinhos. Ela dá pra uma outra amiga. E aí elas discutem. A devota tá explicando o que é Karvachat, que é esse voto. Aí Gurudev falou, bom, de qualquer maneira, eu não sei nada sobre esse assunto. E eu não tô interessado em saber. Nunca vi isso. Talvez isso aconteça em outros locais da Índia com outros nomes. Sobre Kubja, a devota tá perguntando. Mas o Prabhu não tá traduzindo a pergunta por enquanto. Dentro do coração de Kubja, ela teve o desejo de se encontrar com Krishna. Depois de matar Kamsa, Krishna, ele foi até a casa de Kubja. E ele se encontrou com Kubja. Esse kata também está no Bhagavatam. A devota perguntou que a Krishna estava falando para Kubja quando ele viu ela. Você é Sundari, você é bela, mas ela era toda encurvada, né? Corcunda. E a Gurudev falou que Krishna estava brincando com ela. De uma maneira brincalhona, falou assim, você é bela. Mas o rosto dela era bonito? A devota perguntou. Se você ama alguém, você vai ver que tudo que aquela pessoa faz é doce e belo. Esse é um sintoma do amor. Ver as qualidades na pessoa que você ama é um sintoma de amor. Mesmo se essa pessoa tem a qualidade ou não, mas você vai glorificar. Esse é um sintoma de priti, de amor. Uma criança não tem olhos ou é cega, e aí a mãe dá o nome para essa criança de que Kamalalochana, aquela pessoa que tem olhos assim como lótus. Porque a mãe tem tanto amor pela criança que ela vai dar qual nome? Padmalochana, Kamalalochana. Isso se chama Priti, amor e afeição. Tá entendendo o meu ponto? Então isso é natural. No Bhagavatam, Bharat Maharaj, ele ficou apegado ao servo, né? Ele ficou absorto pensando, ela tá falando pra Mãe Terra, ele tá falando, né? Bharat Maharaj tá falando pra Mãe Terra, você é tão afortunado que você tem as pegadas dessa corça, desse bebê viado em você. E a Mãe Terra, então isso se chama o quê? Se você amar alguém, o que quer que você vê nessa pessoa é doce. Tá entendendo o meu ponto? Isso é algo natural. Mas se não tiver amor, você só vê falhas. Se você não sabe como dançar, alguém não sabe como dançar, o que você faz? Você vai ver os passos de outra pessoa e aí você vai falar, outra pessoa não sabe dançar direito. Você vai criticar outra pessoa. Essa é a natureza desse mundo. Então quando Krishna falou que Kubja era bonita, é porque ele estava vendo beleza nela. Porque ela era bela. Ela tem uma corcunda, ok. Mas ela era bela. Mesmo com as costas tortas.
Dentro do coração de Kubja veio uma luxúria. Ela era qualificada para sentir isso. Quais eram os sintomas do corpo dela? Kubja, ela era bela. Só era corcunda, mas ela era bela. Ela era atrativa. Ela era bela. Por isso que essa palavra Kubja Sundari veio. E aí quando ela viu Krishna, um desejo se manifestou no coração dela. E quando Krishna se encontrou com ela, quando Krishna deixou as costas dela reta, ela ficou tudo certo. Rasa Panchadai 33.5, acho que ele falou. Então antes Gurudeva disse que uma pessoa que é morta por Krishna, ela é libertada. Por exemplo, depende do contexto. Na encarnação de Rama matou Ravana, mas Ramachandra, ele é Deus. Mas aquele que é morto por Deus, demônio que é morto por Deus, ele é liberado. Aqui também está sendo dito que Ravana foi morto por Ramachandra, mas por que ele teve que nascer de novo? Ele teve que nascer como Shishupala na próxima vida. Por quê? Porque, todos que são mortos por Deus são libertados, mas nesse contexto, qual o contexto de Ravana? Eu não estou falando de todos os demônios, isso não é aplicado para todos os demônios, mas no contexto de Ravana, ele foi morto por Ramachandra. Ele devia ter sido libertado, mas nas escrituras também é dito que aquele que é morto por Shrihari, ele é libertado do mundo material porque Deus tem essa qualidade. Depois de matar, Deus liberta essas pessoas. Mas por que Ramachandra não liberou Ravana? Por que não? Ele teve que nascer de novo. Depois ele apareceu como Shishupala. Porque ele apareceu de novo como Shishupala. Nesse contexto eu estou dizendo, Ravana, ele não tinha um humor de opulência. Ele não pensava que Ramachandra era Bhagavan. Ele pensava, ele é só um ser humano comum. Achava que Ramachandra era uma pessoa comum. Esse é o ponto. Outras escrituras também explicam isso. Em Krishna, um que é morto por Krishna, todos que foram mortos por Krishna, eles foram libertados. Krishna, ele tem essa qualidade. Qual Krishna? Brajendanandana Krishna. Não Dwarkadish Krishna, Mathuradish Krishna. Nandanandana Krishna, Brajendanandana Krishna, ele tem essa qualidade especial. E é por isso que esse verso fala, Arrobakyan está no Kalakutan. Então, Krishna, de 6 dias, Putana foi para matar ele. Ela se disfarçou como uma mãe para matar Krishna. Ela foi com sua duplicidade. Ela não fez nenhum bhajana, ela era um grande demônio. Ela não seguia nenhum bom comportamento. Ela costumava matar bebês e beber o seu sangue. Então essa Putana, qual foi o que ela alcançou? Deus, ele transformou ela na serva de Mãe Yashoda. Quer dizer, aquela que auxilia Mãe Yashoda em cuidar. Assim como os homens de negócio, eles têm tipo babás dentro de suas casas, ou empregadas. Uma babá, né? Para cuidar das crianças. Então eles têm tipo 2 babás para cuidar das crianças, né? Tipo, elas não serviam, na verdade, Krishna diretamente, mas, por exemplo, quando ele fazia xixi ou cocô, né, fazia suas necessidades, elas tinham que limpar.
Existe uma pessoa que não quer se abrigar em Krishna, porque Krishna é tão misericordioso. A especialidade de Krishna é o quê? Ele é tão misericordioso. A especialidade da misericórdia dele está sendo expressada aqui. Então as pessoas tomam abrigo de outros semideuses e semideusas. Alguns vão para Narasimhadeva, outros para Bhagavan Ramachandra. Mas a qualidade de Krishna é única e sem paralelas. Esse é o assunto aqui. Shukadeva Goswami Pada, ele diz: o Gurudev está falando assim, você deve adorar Krishna diretamente. Krishna aparece como Nrsimha e como Ramachandra, mas Brajendananda chama Sundara Shri Krishna, ele tem uma qualidade especial, uma especialidade. Qual a especialidade? A qualidade de todas as outras encarnações e as qualidades de Krishna, se você comparar uma do lado da outra assim, então as qualidades de Krishna são únicas, melhores e inigualáveis. Se você não adorar Krishna e adorar outros semideuses e semideusas, eu não estou falando nem em semideuses e semideuses, mas se você adorar outras encarnações de Krishna, bom, se você adorar Krishna, você está, na verdade, adorando a todos. Porque todas as encarnações estão dentro de Krishna, estão presentes em Krishna. Se você adorar outras encarnações, na verdade não precisa adorar outras encarnações. E eu estou falando, não adore semideuses e semideuses, mas agora eu estou falando ainda mais. Não precisa adorar outras encarnações de Krishna também. Tá entendendo o meu ponto? Aqui, o que eu estou tentando dizer aqui é: só adore Brajendananda Shyamasundara Krishna. Tome abrigo dos seus pés de lótus. Se você rega uma árvore por suas raízes, a árvore inteira fica nutrida. Da mesma maneira, se você fizer o bhajan de Govinda, todos recebem nutrição. Você não precisa ir molhar cada folhinha da árvore. Essas são as glórias de Krishna. E as glórias dos seus santos nomes. Então essas glórias são das suas formas, seu nome, das suas qualidades, seus passatempos. Essas glórias estão nas escrituras. Em outras encarnações você não vê isso. Como essas qualidades podem aparecer no semideus se elas não aparecem nem nas outras encarnações de Krishna? Você não precisa adorar nenhuma outra encarnação de Krishna. Porque todas as encarnações de Krishna, Krishna é a fonte de todas essas encarnações. Mesmo assim, se você não acredita, então você pode adorar quem você quiser, não tem problema. Mas se você adorar Govinda, ele vai ficar mais satisfeito. Se você cantar 1000 nomes de Vishnu, isso é igual ao fruto de cantar uma vez o nome de Rama. Mas se você cantar o nome de Rama 3 vezes, é igual ao fruto de cantar uma vez o nome de Krishna. E se você cantar 1000 vezes o nome de Krishna, então 1000 vezes cantar o nome de Krishna é o mesmo fruto de você cantar uma vez o nome de Radha. Então essas são as glórias dos nomes de Srimati Radhika. Krishna, ele realizou a raça, o devoto está perguntando, em Prakat Lila. Não deu para entender a pergunta, né? Não teve tradução da pergunta, mas a resposta é:
A bem-aventurança vem quando você tem o darshan de um passatempo. Por exemplo, os semideuses, quando eles tomam o darshan da Rasa Lila de Krishna, eles têm... O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você está saboreando com os olhos esse darshan. Quando Krishna realiza algum passatempo, como por exemplo a Rasa Lila especialmente, quando isso aconteceu? Em Prakat Lila. De noite. Por causa disso, os Brajbasis não sabem que Krishna está com as gopis, que ele está realizando passatempos. Mas os semideuses, para poder ter o darshan dessa raça, eles estavam ávidos. No Vena Gita isso é descrito. Que uma carruagem... os semideuses aparecem em carruagens divinas. Semideuses e semideusas. Com suas carruagens divinas, eles sentaram e começaram a se mover. Para poder ter o darshan da Rasa Lila de Krishna. Rasa quer dizer dançar e cantar. Rasa não quer dizer somente abraçar e beijar. Rasa tem várias coisas que significam rasa. Vários tipos de arte, música, dança. Os semideuses, eles sentavam nas carruagens prontos para ir. Quando eles começaram a se mover, eles tiveram o darshan de Krishna de longe. E aí eles desmaiaram. Todos eles desmaiaram por ter o darshan de Krishna. E as semideusas, elas viram a refulgência, as refulgências saindo da unha de lótus de Krishna, e elas desmaiaram. Elas têm Sattva e Guna, elas têm o modo da bondade, mas elas não são Nirguna, acima dos modos da natureza. Se você tem alguma das qualidades desse mundo material, né, as qualidades dos modos materiais desse mundo aqui, material, você não pode ter o darshan de Krishna. Sataguna, Rajaguna, Utamaguna, você tem que estar acima dessas três coisas. Então, Shri Hari, ele é Nirguna Sakshat. Shri Hari, ele é... Quer dizer que Satarajaitama, ele está além disso. Então, semideus, eles estão no modo da bondade, que é uma qualidade de Maya também. Você só pode ter o darshan de Deus quando você estiver além dessas qualidades da existência material. A gente tem esse corpo material, olhos materiais, a gente só vai ver coisas materiais. Então a gente tem Então, não só com os olhos a gente pode ter o darshan de Deus. A gente precisa do quê? Ouvidos. Quando você escuta aos poucos, Deus, ele vai entrar dentro do coração do ouvinte, do devoto, e assim toda a sujeira escura de dentro do coração desaparece. Tá entendendo? A luxúria, a ira, e aí Deus limpa essa sujeira. Ele purifica o coração e assim ele mesmo senta lá. É por isso que esse shloka fala: isso é o próprio Brahmaji que está dizendo. As pessoas fazem muitas austeridades e alcançam conhecimento, e não é fácil alcançar conhecimento. Você não tem que ler 2 ou 3 escrituras, você tem que estudar muito, ter muita renúncia, austeridades para poder adquirir conhecimento. As pessoas realizam assim esforços muito grandes para conseguir conhecimento, renúncia. Como, por exemplo, comer pouco. Se você for para um templo de Mayavadi, você vai ver como são as austeridades dele. Eles nem deixam você descansar, dormir de tarde. Você só vai comer. Eles não vão deixar você comer o panir sabji. Eles vão fazer você... Eles só fazem chapate seco. Eles não gostam nem de cozinhar direito. Eles não aceitam doação da casa de outras pessoas. Somente no templo Gaudiya,
a gente faz uma festa muito grande. Mas se você for a um templo Mayavadi, você vai ver, você vai realizar. Você tem que acordar logo de manhã, tomar banho frio. Você deve dormir onde? Dormir no chão gelado. Isso chama Kritya Sadhana. Renúncia a austeridades. Você tem que usar roupas normais, comuns. Dor calpina. E esse tipo de renúncia, né? Assim, eles adquirem conhecimento. Então é por isso que Brahmaji ele está dizendo tais austeridades severas. Você vai conseguir conhecimento. Mas qual o significado disso? Prabhu, o seu Madhura Kata, eu quero ouvir os seus doces passatempos, dos seus devotos. Esses slokas, vários slokas na verdade falam sobre isso. Quando com meu corpo, mente e palavras, tudo eu quero engajar em ouvir os seus passatempos. Eu quero ouvir Bhagavad Gita. Qual é o benefício de fazer austeridades severas e renúncia? Porque austeridades e renúncia, conhecimento não é um membro de Bhakti. Ravana tinha muito conhecimento, na verdade. Ele tinha conhecimento de todas as escrituras. Ravana, ele tinha todos os tipos de conhecimento, mas ele não pôde aplicar os ensinamentos das escrituras na sua própria vida. Ele estudou muito Vedas, Puranas, Upanishadas. Ele estudou tudo isso. Ravana, ele tinha até um bom comportamento antes, no começo. Eu não consegui entender, tem um kata aqui que Ravana acho que colocou alguém na prisão. Acho que o Gurudev vai explicar agora. Havia uma pessoa muito poderosa. Ele tinha 1000 mãos. Então com uma mulher, ele estava brincando com uma mulher num lago. Ele tinha 1000 mãos. E com suas mãos, ele parava a água do rio. E assim, ele estava num barco brincando. Então, milhares e milhares de garotas ele estava brincando com elas. E aí Ravana estava passando por ali. Ravana era filho de um Brahmana. E aí Ravana tinha conhecimento das escrituras. Ele era um Brahmana também. Ravana viu aquilo e ele ficou bravo. Ele convidou não é convidou, né? Ele desafiou a pessoa para tipo um duelo, uma guerra. Ele falou assim: por que você está parando aqui a água, segurando a água? Como diz isso? Que devo estar falando? Por que você está com esse mau comportamento com as mulheres? Ele falou. Ele estava tendo um mau comportamento com as mulheres, e aí teve tipo um duelo, e aí aquela pessoa era tão poderosa que ela derrotou Ravana. E aí aquela pessoa pegou Ravana e colocou ele na prisão. Ravana que foi pra prisão. Amarrou as 2 mãos de Ravana e colocou ele numa prisão bem escura. Shivaji ficou sabendo disso porque Ravana adorava Shivaji. Aí Shivaji falou: onde está o meu discípulo? Shivaji estava pensando: Ravana, ele está na prisão de... Esqueci, deixa eu ver se eu consigo entender o nome. Kartavarjan, parecia. Está na prisão de Kartavirjarjan. Ele está preso nessa prisão. E aí nesse momento, Parashuram também é um devoto de Shivaji. E aí,
Ele disse, Gurudeva, Parashurama disse para ele, Gurudeva, o que eu posso fazer por você? E aí Shivaji falou, proteja o meu amado discípulo Ravana, tire ele da prisão. E aí, Parashurama, o que ele fez? Ele entrou na prisão e ele libertou Ravana. Esse kata acontece assim. E aí depois o que aconteceu? Para se vingar, Ravana começou a ter associação de outros demônios. Ele não tinha antes nenhum interesse em magia negra e nada disso. As pessoas que fazem magia negra, aos poucos, natureza demoníaca surge no coração delas. Porque a magia negra, na verdade, ela vem tipo de semideuses, como fala? Demônica, de natureza demoníaca. Tipo fantasmas. Então, se você se associar com os fantasmas, aí essa natureza demoníaca automaticamente vai surgir. Quem pode se associar com os fantasmas? Somente Shivaji. Além dele, se alguém se associa com os fantasmas e demônios, a mente dessa pessoa fica perturbada. Tipo, ela é corrompida, né? Só Shivaji pode fazer isso. Somente Shivaji. Ele bebeu, somente Shivaji pode beber o veneno. Quando teve, né, a batedura do oceano, ele bebeu aquele veneno. Somente Shivaji pode fazer isso. Todos os servos de Shiva, todos eles são fantasmas. Então aqueles que fazem magia negra também se transformam em fantasmas. Então a gente não deve direcionar nossa mente para essas coisas. Aqueles que fazem magia negra e coisas assim se tornam fantasmas. As pessoas dizem que Hanuman fica livre de fantasmas. Hanumanji também é considerado uma encarnação de Shiva. Então tudo isso é assim. Devota está perguntando, Hiranyakashipu apareceu como quem na próxima vida? Primeiro era Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Hiranyaksha Shishupala e Dantavakra. Hiranyaksha veio como Ravana. E aí depois Shishupala. Primeiro Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Depois Ravana e Kumbhakarna. E aí, terceira fase, Shishupala e Dantavakra. Então, isso acontece assim. A qualidade especial de Krishna é que se alguém toma abrigo de Krishna, se ela é atraída por Krishna, aí a Rasa Lila Krishna fez com seus associados eternos, não com os seres humanos comuns. Por isso que as lilas de Krishna Por isso que as lilas de Krishna, elas são únicas e inigualáveis. Como as ondas do oceano, elas estão sem fim. Da mesma maneira são os passatempos de Krishna. Por isso, se você não adora Krishna e você adora outro semideus, Ganesha e tal, essa pessoa que faz isso, ela é desafortunada. Por isso que a gente deve adorar Krishna, fazer o bhajan de Krishna. A importância do bhajan de Krishna é essa. Se você não fizer o bhajan de Krishna e fizer de outra pessoa, qual o benefício? Nas escrituras existem muitos exemplos. Se você não adora Shri Hari e adora outro semideus e semideusa, essas pessoas são conhecidas como patita. Elas são caídas, almas caídas. É por isso que a especialidade de adorar o bhajan de Krishna, dos santos nomes de Krishna, as formas, as qualidades dos passatempos, tudo isso é muito belo. Não fale nenhum outro kata. É por isso que Raghunath Das Goswami, no Manashiksha, no final, ele está expressando o quê? Em Braj, além do bhajan de Radha Krishna, eu não quero olhar para mais nada. Radha Krishna,
os dois vão se encontrar e Chaitanya Mahaprabhu também. Então, a gente não deve manter mais nada no templo, só Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. É por isso que eu falo, você não precisa ter mais nada no seu templo, no seu altar. Só agora Sundara Radha Krishna é o suficiente. Porque Rama, todas as encarnações estão presentes dentro de Krishna já. Se você tiver Jagannatha, aí você vai para Dwarka, porque você quer Jagannatha. O Gurudev está falando que no Brasil eles têm Jagannatha para atrair as pessoas novas. É um sistema de pregação. Ah, tá, Nishnihadeva. Por que tem Nishnihadeva? Para destruir todos os obstáculos. Krishna, ele é capaz de destruir os obstáculos, mas as pessoas não têm fé. As pessoas não são unidirecionadas a Krishna. Então o Gurudev está dizendo, isso é para atrair as pessoas, porque as pessoas têm mais fé nessas outras encarnações. Vishwanath Chakravarti Pad, ele diz que para a pregação, se você quiser manter outras encarnações, para pregar não tem problema. Chaitanya Mahaprabhu, se você manter só Mahaprabhu, você também não precisa de Radha Krishna, porque Mahaprabhu é suficiente. Se você adora Mahaprabhu, você está adorando Radha Krishna também, na verdade. Ele é uma manifestação do casal divino, não precisa de Radha Krishna. Mas as pessoas comuns não vão acreditar em Mahaprabhu, não vão ter fé. Não sabem que ele é a forma combinada de Radha Krishna. Radha Krishna, forma combinada. A potência de prazer de Radha Krishna, a forma combinada dos dois está em Chaitanya Mahaprabhu. Se você adora Mahaprabhu, você não precisa se preocupar em mais nada. Quem é a deidade adorável de Kali Yuga? Chaitanya Mahaprabhu. Mas por que a gente tem Radha Krishna no templo? Por que a gente canta Krishna Krishna ao invés de Gaura Gaura? Por que Hare Krishna ao invés de Gaura? Porque nessa Kali Yuga a gente deve cantar, a gente deve seguir o que está nas escrituras. E no Kali Shantara Upanishad é dito. Qual é o Mahamantra da Kali Yuga? A gente tem que seguir o que as escrituras dizem. As escrituras dizem que o Mahamantra dessa Kali Yuga é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. E a segunda razão é que Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo deu essa instrução. Se você me ama de verdade, então siga a minha instrução. Qual a minha instrução? Siga a minha instrução. Qual é ela? Se você me ama no seu coração, você vai seguir a minha instrução. Mahaprabhu disse isso. Se você tem amor por mim dentro de seu coração, não cante o meu nome. Cante esses santos nomes que eu estou dizendo. Mahamantra Hare Krishna. Mahaprabhu deu essa instrução. Essa é a instrução de Gaura Sundara. Mas, na Kali Yuga, quem é a deidade adorável? Mais adorável em Kali Yuga é Gaura Sundara, a forma combinada de Radha Krishna. Esse mesmo Radha Krishna se manifestam como Gaura Sundara. Isso é simples. Quem é a nossa deidade adorável então? Chaitanya Mahaprabhu. Primeiro isso. O próprio Krishna, ele está cantando o seu nome. Tvisha quer dizer que a compleição dele é a Krishna, não é escura, como Krishna. A compleição dele é clara. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele vem nesse sloka. Nityananda, Advaita Acharya, é o corpo deles. Srivas Thakur, os associados eternos, Gadadhar Pandit. E o que é a sua arma é os santos nomes, Namastra. Santos nomes são a arma.
Peraí. Então aquela pessoa que é inteligente e sóbria, nessa Kali Yuga, com santos nomes, ela vai adorar. Ela adora Krishna pelos santos nomes. Quem é a deidade adorável de Kali Yuga? Chaitanya Mahaprabhu é a deidade adorável dessa Kali Yuga. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Essas são as glórias dos nomes de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Bhagavatam, a evidência está lá. Então, é por isso que a deidade adorável de Kali Yuga é Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundara. Não precisa adorar mais ninguém. Não há necessidade. Gaura Premananda, Hari Hari Bo.